que é a metáfora do rio, que ela fala que se tu tá fazendo a coisa correta, e tu tá tranquilo, e tu tá, enfim, com foco a longo prazo, tá com bases sólidas, tu vai ver ao longo do tempo os corpos de todos os teus inimigos boiando ao longo do rio. E tu vai ver eles Ai, que passarem. horror, Carol. É horrível. Que horror, metáfora horrorosa. Não gostei. Não gostei. Achei, assim, fúnebre essa metáfora aqui pro nosso podcast. Vamos trazer otimismo, Carol. Calma, vou explicar. Então, todo mundo que atacou a pessoa, ou que de alguma forma não seguiu as bases sólidas dela e tava, enfim, tentando passar a perna nos outros, isso talvez por um aspecto de guerra, muito provavelmente, né? Quem tava ali correto e mais forte, enfim, melhor que os seus inimigos, começava a ver passando, assim, os corpos dos inimigos. E nisso, a gente tem visto ao longo do tempo. FTX, todo mundo que tentou manipular o Bitcoin, as exchanges do passado, né? Criptos que tentaram, de alguma forma, rebaixar o Bitcoin. Quem atacou, exemplo, tá? Ripple pagou 5 milhões de dólares para o Greenpeace jogar dados equivocados sobre Bitcoin, gasto de energia e mudança climática. Então, a gente começa a ver todos esses inimigos do Bitcoin boiando nesse rio de problemas que surgem ao longo do caminho. Entendeu? A metáfora não é fúnebre, é só uma metáfora. E tem uma questão aí, não sei se vocês acreditam ou não, eu acredito na questão energética. A Ripple estava tentando fazer um lobby desgraçado com o governo americano para inserir a Ripple agora nessa história da reserva estratégica. E a semana passada a Ripple travou. E até agora não tem uma explicação do que porque travou. Então, muito cuidado com o que você deseja, com o que você faz, porque olha, volta para você. Se é coisa ruim, o negócio volta. E olha, não dá para dizer que não está voltando para as shitcoin, né, Carol? Porque ó, se a gente for olhar Ethereum, assim, o que já perdeu de valor comparado com Bitcoin, quem fizer aí Ethereum botar num gráfico, a Carol gosta de fazer bastante isso, a galera tá pedindo. Vamos botar. Aqui, ó. Eu vou botar isso aqui, a foto da galera dizendo que Ethereum vai flipar Bitcoin. Já que ficou fúnebre esse final desse podcast, começamos com a manipulação e terminou com meio fúnebre. Vamos mostrar, então, o enterro de Ethereum, o enterro da XRP. Peraí. O que está acontecendo no último mês com... Se a gente... Olha aqui. Desde a máxima lá do ciclo anterior, menos 67% precificado em Bitcoin. Ethereum tá. Isso não tá em dólares. Ethereum precificado em Bitcoin perdeu mais de 60% de valor só de 2022 até agora, em pouco mais de 2 anos, quase 3 anos. E desde a TH de 2017, cadê aqui? Menos 76%. Então, cadê o flipping? Explica pra galera por que precificar em Bitcoin essas shitcoins aí. Porque o que acontece? É o puro pump and dump, tá? Quando essas shitcoins são criadas, Ethereum, por exemplo, e várias outras foram pré-mineradas, ou seja, criadas antes do protocolo começar a rodar. O que acontece é que... Deixa eu tirar aqui e olhar para ti. O que acontece é que quando começa a subir de preço, esses insiders começam a vender na cabeça de quem está comprando os novos entrantes. Porque eles criaram lá no início, a custo zero, gastaram nada, não teve proof of work né, para pré-mineração. A rede começa a rodar, começa as foundations a contratar marketing e fazer propaganda daquela shitcoin. Outras pessoas têm interesse em enchilar essa shitcoin, começam a divulgar essas moedas. Essas moedas começam a subir, e quem seguia só pelo preço, aí o problema de seguir só pelo preço, não por fundamento, vê aquilo subindo e fala, nossa, isso é uma gema, isso é muito promissor, vai flipar Bitcoin, tem muito potencial, faz isso, faz aquilo lá, mas não percebe que, tipo, não adianta ter 1000 funcionalidades, smart contracts, no passado tinha metaverso, DeFi, sei lá o que, um monte de narrativa, mas não é descentralizado. Não fez o principal proposta desse mercado, que é a descentralização. A principal proposta do Bitcoin é a descentralização. E aí o que acontece? Quando o preço começa a subir, esses insiders, foundations, investidores iniciais, VC lá do começo, começam a vender na cabeça de quem está comprando. E começam a vender muitas vezes por Bitcoin, trocar por Bitcoin, porque é o que eles querem, o que se quer, porque é o dinheiro mais forte, né? Em relação a qualquer ativo ou moeda ou até shitcoins. E o que a gente observa é, precificado em Bitcoin, ao longo dos ciclos, todas essas shitcoins tendem a perder valor. E é o que a gente está vendo aqui em Ethereum. Então, desde 2017, que foi o auge, né, da TH de Ethereum em relação a Bitcoin, perdeu 60%, 76%, como a gente viu antes. XRP. E XRP é um belo exemplo, porque ela é um proxy para o que vai acontecer com todas as shitcoins.
ela tem pumps ao longo das subidas de ciclo, mas precificada em Bitcoin não saiu do lugar, desde 2014. Olha aqui, está 55% abaixo do auge que ela teve ali quando foi lançada, lá em 2013, em relação à ATH, o ponto mais alto de valorização, maio de 2017, deixa eu ver aqui, menos 80% precificado em Bitcoin. Então, esse pump aqui de curto prazo é uma ilusão, porque ao longo do tempo o que aconteceu? Despejamento. Isso aqui é o que explica tudo. Isso aqui é insider despejando na cabeça das pessoas ao longo do tempo. Tanto que XRP teve pré-mineração de 100% dos seus tokens. Travou semana passada. Inclusive, o início da blockchain, até o bloco, acho que 100 mil, cento e alguma coisa, foi perdido. Eles não têm dados, não têm registro do que aconteceu lá no início da rede. Tu acredita? E Bitcoin, tu consegue voltar no tempo e ver o que aconteceu desde o bloco Gênesis. Sim, desde que foi criado. Quando a gente fala de shitcoin, a gente sim está falando de uma manipulação completa. Descarada. E é uma distração, na verdade, uma manipulação para distrair as pessoas do Bitcoin. É mentalidade fiat pra caramba. Né? E Coinbase apoiou totalmente essas shitcoins, agora ETFs de um monte de shitcoin estão sendo criados, então observa como a mentalidade fiat, ela tá indo na direção cripto, de tokenizar tudo, né, e tokenizar tudo usando blockchain centralizada, que é onde eles conseguem ter poder de decisão, conseguem comprar foundations, conseguem comprar equipe de marketing, conseguem comprar o protocolo para desviar dos seus fundamentos. Isso se tivesse fundamento, porque não tem, não é descentralizado, então é uma empresa, né, uma startup. E é por isso também que o Trump não quer lançar uma CBDC, porque é muito mais fácil para ele comprar as stablecoins que já existem, do que criar uma CBDC do zero. Enfim, desvirtei para como é fácil o fiat se apropriar e fagocitar cripto, e como é difícil cripto e fiat fagocitarem Bitcoin e tentarem monopolizar e centralizar o Bitcoin, porque ele já é descentralizado. Todo o resto é centralizado. E como é fácil manipular mercado usando sistemas centralizados. E é por isso que Bitcoin segue cada vez mais forte, segue crescendo em dominância. Eu não gosto dessa métrica, mas é a prova de como existem mais de 5 milhões de shitcoins e nenhuma delas consegue flipar o Bitcoin ou roubar o espaço dele, porque nenhuma é descentralizada. E é por isso que Bitcoin é a verdadeira inovação desse mercado. E podem tentar manipular, mas vão quebrar tentando, porque eles vão eternamente imprimir mais fiat, imprimir mais cripto, imprimir mais dinheiro para tentar manipular o Bitcoin, mas não tem como imprimir dinheiro infinito. Eles vão desmonetizar as moedas deles, desvalorizar as moedas deles, de qualquer forma, sabe? Não vão conseguir controlar o Bitcoin, porque não depende de dinheiro. Bitcoin não depende de dinheiro. Bitcoin depende de uma rede descentralizada que independe dos valores em fiat, porque sabe que essa rede é um dinheiro muito melhor. E é por isso que Bitcoin tende a não sucumbir a essas tentativas de manipulação e tende, pelo contrário, a se fortalecer com isso. Porque está mostrando como o fiat é falha, como o fiat é manipulável, e vão tentar manipular o mercado para ter mais Bitcoin, mas não vai adiantar, porque eles vão quebrar em fiat tentando. Enfim, fomos por uma volta gigantesca e caímos no mesmo argumento do início, do meio e do fim do podcast. Pessoal, quem quiser aprender mais sobre como essas shitcoins funcionam, né, por trás dos códigos, entender como que é feita essa precificação em Bitcoin, de várias shitcoins, tem um módulo inteiro dentro do Bitcoin Starter explicando por que shitcoin não é descentralizada, para você entender de fato como que essas shitcoins manipulam o mercado, manipulam a mente das pessoas para, na verdade, enriquecer seus fundadores. Então, é bem importante você entender isso para que você entenda de verdade o Bitcoin. Tem gente que acha que entende o Bitcoin, mas não entendeu como esse mercado ele se criou, ele chegou até aqui. É importante você entender para você saber o que você está comprando, por que você está acumulando Bitcoin e com essa visão de longo prazo. Então, essa mudança de mentalidade, da mentalidade fiat para a mentalidade bitcoiner, ela é muito importante para quem está acumulando Bitcoin, para quem quer começar nesse mercado. Se você ainda não entende sobre isso, no Bitcoin Starter você passa por toda essa transformação. Você vai começar o Starter com uma mentalidade e vai terminar o Starter com a mentalidade bitcoiner, com toda a sua estratégia própria montada. Você vai conhecer a nossa estratégia carteira parabólica, que a gente vem fazendo desde 2019. Então, o link está aqui embaixo na descrição para você fazer sua inscrição. Aproveita o cupom Carnaval21M com 15% de desconto e bora estudar com a gente. A gente acabou de fazer toda uma atualização na plataforma novinha, cheia de ferramentas, livros para você ler, para você estudar e se inteirar.